Aqui você está assistindo a reprise desta live que a gente vai falar sobre rejeição, o medo da rejeição após o diagnóstico de HIV. E hoje a gente vai ter dois convidados aqui para a gente falar sobre esse assunto, que é um assunto que muita gente que descobre seu diagnóstico de HIV acaba passando. O Instagram colabore. Eu atualizei, realmente estava desatualizado meu Instagram. Tudo bem. Olá! Oi! Olá, boa noite, gente. Gente, eu nem sabia que dava pra entrar 3 pessoas nesse Dá negócio. até Até quatro. mais. Até mais, eu tô muito Dá para atualizado. fazer até quatro. Ui! Enfim, meninos, fico muito feliz de vocês terem topado fazer essa live aqui comigo. Positividades, ele está passando por esse momento de trazer questões ligadas à saúde mental e tudo mais. E eu acho que misturar as nossas ideias pode fazer com que as pessoas elas compreendam as coisas de outra forma também. Eu estou vivendo um momento que o Positividades, eu digo que eu estou saindo um pouco da criação de conteúdo e criando repertório para as pessoas, fazer elas pensar sobre aquele determinado tema de várias formas. E nada mais legal do que a gente conhecer a visão de vocês e também trazer para eles conseguirem compreender sobre isso. E por isso que eu decidi trazer esse assunto, que é o medo da rejeição após diagnóstico. Todos nós já passamos por isso. E tecnicamente hoje a gente conseguiu superar a questão do HIV e eu acredito que o olhar de vocês pode ajudar quem está passando por isso atualmente. Eu queria pedir para vocês se apresentarem, nome, de onde é, o que que faz, depois eu me apresento também e daí a gente começa nosso assunto de hoje, tá? Eu vou pedir para o João começar. Deixa eu só aproveitar o gancho. Para quem não conhece, o João foi a primeira pessoa a produzir sobre HIV no YouTube. Então, tipo, ele vem lá do início, depois o Vitor vem mais um tempo. Eu cheguei, daí o Vitor chegou depois também. O Vitor, inclusive, ganhou o prêmio Vozes Indetectáveis em 2022 também. Eu já conheço o conteúdo dele faz tempo. E eu gosto de fazer essa mistura e trazer conexões novas, porque a gente pensa diferente e a gente consegue ter ideias diferentes. Enfim, João, se apresenta aí pra gente te conhecer. Então, meu nome é João Geraldo Neto, eu vivo em Goiânia e São Paulo, eu fico entre um lugar e outro. Tenho 43 anos, já vivo com HIV há 24 anos. Como o Lu falou, né, eu comecei a trabalhar com o YouTube há muitos anos atrás, desde 2008, então tem bastante tempo. E hoje eu tenho uma ONG, um instituto chamado Instituto Multiverso, onde a gente está trabalhando. Já trabalhei no governo, já fiquei 8 anos no Ministério da Saúde, daí saí de lá e fui para sociedade civil de fato, né, lá trabalhando na ponta. E é isso, aí hoje trabalho com redução de danos no chemsex, com sexo químico, né, sexo aditivado, faço diversos projetos sempre nessa área aí social e muito focado também na população LGBT. E quantos anos você vive com HIV? 24. Muito bem. Vitor? Boa noite, gente. Meu nome é Vitor, eu tenho 32 anos, vivendo com HIV há 7 anos, produzindo conteúdo mais ou menos há 6 anos. Sou produtor de conteúdo digital, vivendo com HIV. Não vivo somente disso, tenho meu trabalho CLT ali no dia a dia. E é isso, basicamente. Muito bem. E para quem está aqui pela primeira vez e não me conhece, meu nome é Luciano, vivo com HIV há 15 anos, sou psicanalista, atendo pessoas que vivem com HIV em terapia, tenho o grupo que é uma comunidade dentro do WhatsApp, faço encontros online, encontros presenciais e crio projetos voltados para HIV e tento aí trazer conteúdos para vocês que consiga conversar com vocês sobre isso. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre o medo da rejeição após o diagnóstico de HIV. E é muito legal porque a gente tem três gerações aqui de descoberta do diagnóstico. O João com 24, eu com 15 e o Vitor com 7 anos. Que é uma diferença muito grande quando a gente vai pensar com relação ao HIV. Mas também não é, porque cada local que a gente descobre o nosso diagnóstico de HIV, ele traz uma cultura, traz questões emocionais que aquela região ali te traz. Então não dá pra gente dizer que são todas as experiências iguais, mesmo em lugares diferentes ou com tempos diferentes. E daí eu queria começar perguntando para vocês, como que
foi o medo da rejeição quando vocês descobriram o diagnóstico de HIV? Com relação ao relacionamento, com relação à família? Como que foi para vocês essa experiência? Vamos começar com você, João. Bem, quando eu descobri, o meu maior medo, na verdade, era de ter infectado o meu companheiro. Então, o meu maior medo inicial não foi da rejeição, porque eu já estava namorando, né? Isso muda muita coisa, né, meninos? Assim, quando você já está ali namorando, você já tem uma certa segurança, é completamente diferente do que se eu tivesse descoberto solteiro, né? Esse maior medo da rejeição veio quando o meu namoro último, meu último namoro mais longo acabou, né? Então foram 6 anos e meio com ele, e aí quando acabou, aí bateu aquele medinho, sabe? E isso assim, tipo, já falando sobre isso há anos na internet, mesmo assim é aquela coisa que eu fiquei um pouco receoso. E eu não vou negar que já aconteceu algumas vezes das pessoas não quererem mesmo se relacionar comigo. Eu acho que a gente já tá tão carimbado, né, de estar assim Desculpa o trocadilho, né? Mas a gente já tá tão carimbado de enfrentar essas coisas, os medos da gente, né? Que quando vem essa mais uma possibilidade de ser rejeitado, eu acho bem ruim. Só que hoje eu meio que liguei, foda-se, assim, eu só toco e tô de boa. Mas Bem, também já tô namorando de novo, né? Mais de um, inclusive, né? a gente vai entrar nesse assunto Lindos. aí. A gente vai entrar nesse assunto que eu acho que tem um pouco a ver com nós três também. Vitor, Tá. Eu já descobri HIV num momento onde, por exemplo, eu já tinha dolutegravir à disposição, então um período totalmente diferente, né? Por exemplo, do João, que, nossa, eu nem consigo imaginar 24 anos atrás o que talvez ele tenha passado, né, de preconceito sofrido naquela época, né? Mas um medo que eu tive, assim, foi muito da rejeição social mesmo, assim, sabe? Eu achava que as pessoas iam me olhar na rua e iam ver que eu vivo com HIV, sabe? Foi um processo muito grande. Só que como eu acabei descobrindo HIV tarde, já em AIDS, e eu tive alguns problemas de saúde, né? Fiquei 3 anos para me recuperar, então foram 3 longos anos de muito aprendizado, de muita informação que eu busquei. Assisti muitos vídeos do João, muitos, muitos e muitos vídeos que me ajudaram a me nortear também. E quando eu voltei para a sociedade, entre algumas aspas, eu já estava mais preparado para lidar. Mas quando é algo novo, sempre me assusta. Assim, eu não sei reagir no momento, mas aquilo me deixa mais forte para saber como reagir nas próximas vezes que eu passar por algo parecido de novo. legal. Normalmente, quando a gente fala de rejeição, vem sempre a rejeição de relacionamentos, né? De se relacionar com outras pessoas. Hoje, eu tenho uma postura, por exemplo, todas as minhas redes sociais já tá lá dizendo que eu sou indetectável, principalmente os aplicativos de pegação. Então, já tá lá como uma forma de tipo, se vai me rejeitar, você nem precisa se aproximar. De que maneira vocês tentam contornar essa questão da rejeição? Ou de que maneira vocês lidam melhor com isso? Tipo, só vou ficar com pessoas que já me conhecem, ou tem alguma restrição, tem alguma forma de se proteger contra essa rejeição? Porque hoje a gente tem essa sorologia aberta, mas quem não vive com a sorologia aberta também passa por essa situação, né? Mas a gente já sabe contornar. Me contem aí, como que é para vocês isso? Vai sempre eu e Pode ser, Vitor? pode ser. Ordem alfabética, né? Ó, eu vou te bater a real, sabe, Lu? Eu tenho transtorno border, né? Então, pra mim, a rejeição é sempre um desafio muito grande, assim. Qualquer tipo de rejeição, pra mim, é algo muito doloroso. Eu não coloco os meus aplicativos que eu vivo com HIV, que eu tô indetectável, eu não coloco. Eu não coloco nada, eu deixo lá vazio, né? Também não digo que que faço PrEP, né? Que é uma estratégia que muita gente faz, né? Que curte lá transar sem camisinha e já tá indetectável e usa esse argumento para poder conseguir transar sem camisinha sem dizer necessariamente que tá em tratamento. Mas eu não lido bem com rejeição, não lido, eu não consigo até hoje lidar bem com a rejeição quando ela acontece assim na minha frente mesmo. E só que é muito difícil alguém me conhecer e acessar meu Instagram e não saber que eu sou positivo. Então, já nas primeiras possibilidades, as pessoas já vêm. E uma coisa que eu sempre pergunto uma coisa que a gente sempre. Porque eu tenho namorado, mas a gente usa aplicativo, né? Eu tenho um relacionamento aberto.
E aí, quando eu começo a falar com as pessoas, eu já logo pergunto para elas se elas curtem, por exemplo, transar sem camisinha. E aí elas me soltam. Ah, eu faço PrEP. Ou então, ah, eu tô indetectável. E aí é mais fácil de lidar. Agora, se a pessoa fala, por exemplo, assim, não, eu só curto transar com camisinha, aí eu já fico um pouco mais receoso com esse tipo de possibilidade de um relacionamento ali. Eu prefiro não continuar. Entende? E não é só por causa da camisinha, porque eu também não gosto de transar de camisinha, mas é pela questão de uma pessoa que vive numa capital e não está em PrEP, o que está acontecendo ali, né? Qual é a dificuldade que está tendo de acessar esse tipo de serviço? Será que é por preconceito dela? Entendeu? Então, assim, se uma pessoa vive com preconceito, ela não serve para mim, gente, real. Se a pessoa tem um mínimo de preconceito sobre algumas coisas, ela não vai servir para mim. Eu não vou perder o meu tempo, porque isso para mim vai ser perda de tempo, sabe? Entendi. E você, Vitor? Olha, eu acho que um grande filtro é justamente o Instagram, né? Você tem informação, eu tenho informação no Instagram, então filtra muito quem chega até mim, vem se relacionar comigo e vê lá a informação, acaba já sabendo e a pessoa acaba lidando sozinha com algo se ela tiver que lidar, porque se ela for lidar com algo e aquilo não for bem tratado, ela não vai chegar até mim, né? Ela vai evitar antes. Mas já aconteceu, por exemplo, na balada de, me passa o Instagram. Aí na hora que eu coloquei lá, a pessoa olhar assim, arregalar os olhos e falar, olha, preciso ir atrás dos meus amigos. E eu entendi o que tinha acontecido ali. Só que eu não, pra mim, sabe, foi só um beijo, nada demais, não queria relacionamento nenhum com a pessoa e vida seguiu. Mas lidar assim, eu acho que eu lido bem hoje com a rejeição, porque diz muito mais sobre o outro, né? Sobre o que o outro sabe, sobre o que o outro precisa aprender, e não sobre o meu diagnóstico. Isso não é meu, sabe? Tudo bem. Entendo. Antes da gente descobrir nosso diagnóstico de HIV, o HIV sempre é um problema do outro. O outro é promíscuo, o outro é drogado, o outro é um monte de coisa. Quando a gente descobre o nosso diagnóstico, tudo aquilo que a gente projetou para o outro agora não é mais para o outro, agora é seu. Eu costumo dizer que o HIV é um pouquinho você lutando um pouquinho contra você mesmo, porque você precisa lidar com teus altos preconceitos para conseguir lidar com o preconceito da sociedade. E daí, por exemplo, um pouquinho antes de descobrir meu diagnóstico de HIV, eu conheci um cara, ele vivia com HIV e eu ficava pensando assim, nossa, se eu tiver um relacionamento com esse cara, imagina eu contar para as pessoas que ele tem HIV. Então, as pessoas vão deduzir que eu sou promíscuo porque ele vive com HIV. E eu tô trazendo isso muito sincero para vocês e queria trazer com vocês também esse pensamento para a gente discutir, porque antes nós éramos opressores e hoje a gente é oprimido de alguma forma. De- Naquela época eu era o rejeitor, agora eu sou o rejeitado. Vocês conseguem e conseguiram resignificar esse papel de vocês e entender que, tipo, eu também era um agressor e hoje estou no lugar da vítima. E eu vou trocar agora para o Vitor começar primeiro, para a gente fazer uma jogada aí. Tá. Você tocou num ponto onde foi muito chave, assim, pós meu diagnóstico, porque nesses 3 anos de processo, de informação, de aprendizado, eu ficava lembrando de momentos onde os meus amigos falavam que fulano tinha a tia no rolê, por exemplo, assim. E vi alguém muito magro, com a cara debilitada, o rosto debilitado, aparência debilitada, e falava, fulano tem a tia. E aquilo pra mim, sabe, ficou na minha cabeça de um jeito martelando muito, porque eu fiquei pensando, meu, como é que eu vou contar para os meus amigos que eu vivo com HIV? Como que as pessoas vão receber isso? E se alguém virar e falar assim que eu tenho a tia também? Que é um termo pejorativo que as pessoas utilizam, né? Utilizavam, espero que utilizavam, para se referir a quem vive com HIV. E foi muito difícil lidar com isso, né? Mas aí, com o tempo, foi passando e eu fui entendendo que aquilo era o passado e eu precisava ensinar para eles que aquilo não era certo e vamos seguir aprendendo. Então, basicamente, lidar com essas situações me fez expandir bastante a cabeça, assim. E você, João, que é uma outra época, né?
Você já vê lá, tipo, 24 anos atrás, era uma outra vibe o HIV, não existia indetectável. Como que foi pra você? Você conseguiu fazer, se ver como preconceituoso, ver todas as suas falhas e o que você jogava pra você? Acho que a terapia traz muito isso, né, Lu? Essa capacidade que a gente tem de se observar e olhar suas atitudes. E eu acho que a gente reproduz os preconceitos da sociedade o tempo todo, né? A gente reproduz racismo, nós que somos homens machismo, né? A sorofobia também, isso é natural. Eu acho que é porque é colocado na nossa cabeça essa coisa toda, né? Daquela, por exemplo, aquela imagem do promíscuo, do Cazuza, né? Aquela imagem que foi bem deteriorada mesmo. A gente reproduz sim, e eu nunca fui diferente, né? Eu sim reproduzi muito. Sorofobia, eu acho que não, porque eu tive pouco contato, assim. Eu me lembro da primeira vez que eu ouvi falar de AIDS, foi quando eu tinha 9 anos e um amigo da minha mãe morreu de AIDS, lá em Anicuns, onde eu nasci. Então, quando ele morreu, foi uma mobilização muito grande na cidade, porque as pessoas gostavam muito dele. Ele era gay, só que eu acho que ele era uma pessoa que se vestia de mulher. Eu não sei muito bem, porque eu me lembro que apesar de o nome da pessoa ser feminino, as pessoas tratavam a pessoa no feminino, no masculino. Então eu acho que era o nome que a pessoa tinha escolhido para ela, era um nome feminino, sabe? Mas as pessoas continuavam chamando de masculino, tipo o Kátia, por exemplo, né? Aham. Então eu acho que por eu não ter vivido essa coisa da sorofobia, a sorofobia foi algo que eu nunca tive, assim. O que aconteceu uma vez, que eu fiquei muito irado, mas não foi por uma sorofobia em si, eu fui encontrar com um cara, eu era adolescente, tem 24 anos que eu vivo com HIV, mas eu só fui diagnosticado 5 anos depois que eu já estava infectado. Então eu fui diagnosticado há 18 anos, sei lá, alguma coisa assim, 19 anos. É, E eu fui encontrar com o cara e a gente tava ali, a gente foi transar e o cara queria sem camisinha e eu achei ótimo, né? Porque eu também queria. E aí a gente transou muito, muito, gente. Foi uma coisa loucura. O que eu sei é que no final de tudo, assim, tipo, depois de transar por 4 horas, o cara vira e brinca comigo e fala assim: e se... Brinca, não, ele falou comigo, né? E se eu disser pra você que eu vivo com HIV? Eu não sei se a pergunta dele foi para dizer o seguinte: você não se cuidou aqui agora, né? E se eu de fato vivesse com HIV? Só que eu não é, na hora eu não compreendi, eu falei: que brincadeira é essa? Falou: não, e se eu te disser agora que eu vivo com HIV? Aí eu virei e falei assim: gato, tchau. Vesti minha roupa e saí de lá puto com ele. Mas eu também não sei se foi ele que me infectou. É óbvio que se ele tratava, não teria me infectado, né? Mas na hora me gerou uma coisa assim, um desconforto muito grande. Não por ele viver com HIV, mas por ele soltar aquilo de uma vez, assim, sendo que ele insistiu pra gente transar sem camisinha, sabe? Mas será Aí que na hora eu achei tão louco. Será que não seria um desconforto de falar sobre HIV? Agora eu vou pegar um outro gancho aqui que eu acho que é legal a gente pensar. Quando a gente descobre o diagnóstico de HIV, o HIV não tem como a gente negar que é uma situação traumática, porque ele te traz diversos tipos de pensamentos, medos, angústias e tudo mais, tá? E só de a gente, às vezes, ouvir falar HIV na TV, parece que a gente já fica mais antenado, porque aquilo ali está muito presente no nosso dia a dia e a gente fica matutando muitas vezes, tá? E daí eu queria trazer nesse contexto que a gente está falando, o quanto a gente se coloca nesta situação de rejeitado. Por quê? Nosso cérebro, quando a gente pensa coisas alegres, nosso cérebro vai ficar feliz e a gente vai ficar tranquilo. Mas quando a gente deprecia, o nosso cérebro vai sentir e as nossas emoções vão vir para o nosso corpo também. Então, o quanto a gente se coloca na situação de rejeitado também. Vocês conseguem, de alguma forma, se ver se colocando para baixo, nesse sentido de mais depressivo, mais inferior, vamos dizer assim? Não por causa do HIV. Por causa do HIV, não, nunca. Isso nunca aconteceu comigo. Até porque, não, com HIV não. Agora, deixa eu só falar uma coisa, voltar um pouquinho aqui. Que você estava falando, você perguntou com relação ao HIV, que a gente muda a nossa cabeça, que uma hora a gente sai de um. Mas você já percebeu que isso acontece muito quando a gente é acometido por uma coisa que é estigmatizada? Por exemplo, o HIV é estigmatizado. Quando a gente se infecta com HIV e a gente procura informação com isso, a gente é obrigado a romper os preconceitos que a gente tinha.
né? Então não é a mesma coisa, por exemplo, de uma pessoa, por exemplo, eu não sou uma pessoa negra. Eu não tenho nem como entender o que é sofrer racismo, sabe? Então, para mim, é muito fácil eu continuar reproduzindo racismo o resto da vida, porque eu nunca vou sentir o que é ser preto, sabe? Agora, viver com HIV, não. Eu tive a oportunidade de ter uma virada na minha vida, uma chave, que agora eu fui obrigado a entender como funcionava. Tem gente que não consegue superar o preconceito e tem gente que chega a fazer merda com isso, né? Mas se a pessoa procurar se informar, ela vai acabar aprendendo. Do mesmo jeito que foi com borderline. Quando eu fui diagnosticado, eu era cheio de preconceito com isso. Eu jamais teria me envolvido com uma pessoa border. E aí, de repente, quando vem isso, eu tive que procurar saber. Então, eu venci o meu preconceito por uma questão pessoal. É triste isso, né? Porque, assim, quer dizer que se eu não for acometido por determinada situação, eu não vou vencer meus preconceitos. Porque a empatia é algo muito subjetivo. Ela nem sempre ela é real, assim. Tipo, é muito fácil falar, vamos ter empatia, mas vamos ter empatia até quando? Até realmente é quando sentir na pele, sabe? Mas de alguma forma você sentindo, você acaba se mudando, né? Mas Eu aí é triste você ter que sentir, né? O bom é que a gente conseguisse, de uma certa forma, trabalhar na gente, por exemplo, as pessoas conseguissem trabalhar essa questão das pessoas pretas, né? E trabalhasse isso dentro de si, para que eu não precisasse virar ou nascer novamente uma pessoa preta, né? Para que eu pudesse sentir e combater o racismo. Mas é legal, tô gostando desse papo, tá? Tá trazendo várias coisas aí. Eu acho que pra quem tá assistindo aí, vai comentando se faz sentido o que a gente tá falando. Pode falar também o que você sentiu nesse processo, porque isso faz a gente compreender também vocês aqui e eu vou conduzindo, trazendo as perguntas que possam encaixar e a gente compreender isso. Óbvio que essa live ela é muito subjetiva, as pessoas vão entender de várias formas, mas é isso mesmo que eu quero. Quero confundir vocês, quero fazer vocês pensarem um pouco fora da caixa, porque assim a gente constrói novos pensamentos e para vocês aí que estão descobrindo recentemente, pode fazer sentido algumas coisas. Vitor, me conta, você teve algum momento, você se rejeitou nesse processo de descoberta? Olha, não, engraçado, né? Eu não tinha muita informação assim sobre HIV e na época que eu tive diagnóstico não tinham muitas pessoas que falavam que passou pela AIDS, por exemplo. Então eu pelejei, digamos assim, nas redes sociais para aprender com alguém, mas com exceto o João, que obviamente eu vi muito conteúdo, mas não cheguei em momento algum a me sentir, a me rejeitar ou me colocar nesse lugar de rejeitado por alguma situação. O HIV, graças a Deus, ele é muito bem digerido em mim, muito bem resolvido. E durante esses 3 anos que eu fiquei aí fechado no meu mundinho, eu consegui aprender muito. Então, não me senti. Eu acho que isso veio muito por conta da minha família que esteve junto comigo durante minha internação e deram muito apoio para mim nesses 3 anos. Então, se eu não me sentia rejeitado por quem me amava muito, por que que eu ia me rejeitar? Então, eu sempre fazia esses paralelos quando algum pensamento negativo vinha para mim. Bacana. Acho que veio uma pergunta muito boa aqui, que eu acho que ela vale uma atenção, tá? Tá? Tem uma dúvida. Vocês que escolheram contrair HIV? Essa é a primeira pergunta. Se não, por que não apenas usaram proteção? Daí eu queria entrar um pouquinho aqui na parte técnica, que mesmo você utilizando proteção, você pode se infectar pelo HIV, porque quando a gente vai pensar HIV, é H de humano, ou seja, todos os humanos, mesmo usando proteção, elas podem se infectar. Eu acho que é importante a gente contextualizar isso. E vou pegar um gancho aqui que eu acho que é importante. Quando eu entendi recentemente que se eu tivesse cuidado do meu método de prevenção, eu não teria me infectado. A gente fica muito olhando para o método do outro, cuidando do outro. O outro se infectou porque não se cuidou. Mas você, de que forma você está cuidando do seu método? Se você está cuidando do método do outro, você está em risco de se infectar. E eu digo isso por experiência própria. Se eu tivesse cuidado mais do meu, talvez eu não teria infectado. Então, essa é a dica principal. Vocês têm alguma dica, meninos? Não, eu acho, assim, posso responder a pergunta? Pode. Eu acho que eu acho que todas as pessoas que eu perguntasse, se todas as pessoas que eu perguntasse se queriam se infectar de HIV pelo HIV, a pessoa diria que não. Porque ninguém transa, faz sexo querendo se infectar com HIV, entendeu? A não ser que a pessoa não esteja bem emocionalmente. Aí ela tem um pensamento autodestrutivo, é outro rolê.
Mas pessoas que estão saudáveis de mente, eu vou dizer assim, tá? Dizendo que a pessoa que, enfim, ela tem boas intenções com a vida dela, essa pessoa não vai se infectar porque ela quer. Então, não tem o menor sentido esse tipo de pergunta. Agora, por que que eu não usei método de prevenção? Aí entra aquela pergunta, né? Você engordou? Por que que você simplesmente não fez dieta? Mas você se queimou na praia? Por que você simplesmente não foi embora antes de se queimar? Entende? Não tem sentido. A gente faz as coisas, às vezes, porque a gente quer sentir prazer. Às vezes você quer ficar estatalado no sol. Às vezes você quer transar sem camisinha. Entendeu? Às vezes você quer comer, comer o que você gosta. Então, é muito fácil a gente julgar e jogar a culpa na pessoa por causa das consequências das ações que ela teve. E é óbvio que ninguém faz algo danoso para si intencionalmente, exceto naquilo que eu falei, naquela situação que eu falei. Mas pessoas que estão querendo simplesmente viver, elas não fazem porque elas estão querendo se prejudicar. Elas simplesmente fazem. Porque elas E eu acho que a gente. vivem. Hã? Porque elas vivem. Elas simplesmente vivem. Então, assim, a gente tem que parar e pensar o seguinte: até que ponto eu dizendo para essa pessoa que ela devia ter se cuidado, eu estou fazendo algo positivo ou negativo? Eu estou só, às vezes, botando mais nas costas dela uma culpa. E eu sou absolutamente contra a culpa. Eu acho que responsabilidade sobre o corpo da gente a gente tem. Mas eu desenvolvi uma doença autoimune por estresse que eu passei. Não foi uma coisa que eu quis. E é muito pior do que o HIV na minha vida. Muito pior, tanto que eu estava essa semana quase internado por causa dessa doença, tomando remédio certinho, fazendo dieta. Essa doença é restritiva, entende? Então, assim, eu vou deixar de viver, eu vou entrar para dentro de uma bolha e vou fazer só as coisas que os outros querem ou que os outros acham que é certo para mim? Eu não concordo com isso. Da Vitor. cabeça dele, possivelmente, se você se relacionou sem um preservativo, você já escolheu que você vai viver com HIV, né? É um absurdo pensar isso, né? Como, por exemplo, eu tive um rapaz essa semana que me falou que o mundo caiu pra ele porque ele só teve relação com preservativo. Mas ele se infectou porque no sexo oral ele não utiliza preservativo. Quem que utiliza preservativo no sexo oral, por exemplo? Sabe? É uma pergunta tão desconexa com a realidade e querendo achar, como o João disse, culpados. E não, a gente tá dando oportunidade para as pessoas entenderem que o diagnóstico não é o fim da vida delas e saberem seguir lidando bem com isso. E não buscar quem é o culpado de ter me infectado ou não. Tudo bem. Bom, vamos lá. O preconceito ainda, ele é uma coisa que faz pessoas falarem coisas desse tipo e às vezes se infectarem. Ah, e a rejeição, ela está muito ligada à questão do preconceito, mas ela está ligada também a outras questões emocionais que a gente acaba tendo. E isso, agora falando um pouquinho como psicanalista, pode estar envolvido lá a tua infância, adolescência, e o HIV, o viver com HIV, ele é só a ponta do iceberg. Existem muitas outras coisas que te rodeiam ali. Às vezes, questões ligadas aos pais, às vezes, questões ligadas à infância. A adolescência é uma coisa que a gente esquece de ver muito, porque a adolescência é onde a gente quer ser pertencente, estar pertencente. E quando a gente fala de pessoas, principalmente gays, a gente não tem um senso de pertencimento. Principalmente nós que vivemos numa geração que ser gay era uma coisa feia, ou ser gay já era automaticamente taxado por ser uma pessoa vivendo com HIV. Ou seja, a gente já foi meio que carimbado, como você disse, como uma pessoa que futuramente viveria com HIV. De que forma vocês acreditam que esses contextos que eu trouxe para vocês puderam fazer com que vocês tivessem medo de viver com HIV? Não sei se eu fui claro, mas vocês respondem o que vocês acharem Não, melhor. eu queria que você Eu, explicasse mais. eu também. Eu Na queria que você explicasse verdade, mais. eu queria. O que que o ambiente, a tua infância, adolescência e o se entender gay fez você também se sentir sozinho, vamos dizer assim? É isso. Bem, eu acho assim, a gente, uma coisa que eu sempre falo, sabe, Lu e Vitor, a nossa vida, ela é feita de vários armários que a gente tem que sair deles. Alguns a gente pode escolher nunca sair, mas alguns são muito importantes pra gente, né? Pra mim, por exemplo, sair do armário da minha sexualidade, me assumindo gay
e sair do armário da positividade, me assumindo positivo, né, HIV positivo, fez muita diferença para mim, sabe? Então, assim, isso para mim foi importante. E tem outros vários que a gente vai precisar sair, então a gente vai precisar ter coragem para fazer isso, ou não. Às vezes a pessoa não quer, às vezes ela prefere ficar ali dentro do armário dela. Se isso não fizer mal para ela, tá tudo bem. Agora, assim, dependendo do lugar onde você nasce, por exemplo, eu sou de Goiás, cara. Goiás é foda. Goiás é foda. Tipo assim, a galera daqui é muito cabeça fechada, ao mesmo tempo são pessoas muito hipócritas, porque falam uma coisa, mas fazem outra, entendeu? O nível de, por exemplo, de traição, aqui em Goiás é muito alto o nível de homens que traem mulheres. Mas mesmo assim, o discurso na boca deles é completamente oposto a isso. Né? Tanto que quando sabem, né, que eu vivo relacionamento não monogâmico, a galera já logo julga, já querem julgar isso dentro da minha própria família, porque todo mundo é fruto dessa cultura daqui. E isso dificulta muito, né, para eu tomar qualquer tipo de decisão quando eu quero sair desses armários. Então aí eu tenho que pensar 10 vezes se vale a pena para eu sair ou não. Mas é claro, e aí cada armário vai ser uma situação, uma condição que vai te colocar, né? No caso, para mim foi muito fácil, tá, gente? Eu queria deixar muito claro, assim, para mim, tanto na verdade, foi o armário mais difícil para eu sair até hoje, gente, acreditem. Foi o armário da não monogamia. Foi o armário onde eu mais enfrentei preconceito até hoje, foi esse armário, sabe? De dizer para as pessoas que eu não me relaciono com uma só pessoa. Isso foi muito complexo. É interessante. Eu tô me entendendo no monogâmico, então eu tô num processo ainda. Mas na verdade, eu agora tô entendendo que eu sou uma pessoa imoral já falando sobre HIV. Então eu tô começando a abraçar minha imoralidade e todos os outros braços que eu tenho vontade. Enfim, Vitor, o que que você gostaria de trazer? Como que foi esse processo do sentir-se sozinho, após sorologia, após a tua sexualidade? Como que foi isso? Porque você tem mais a questão, de todas as coisas que o HIV te trouxe, que é muito mais, não só a questão do vírus, né? Tu passou por questões estagiais e tudo mais. Uhum. Quando eu me assumi gay para minha mãe, é bem emblemático isso para mim. A primeira coisa que ela me falou, não vai aparecer aqui com AIDS. Não foi nem HIV, foi AIDS, né? Porque as pessoas rotulavam muito errado, né, dessa forma. E isso foi muito emblemático para mim. Quando eu recebi meu diagnóstico, basicamente era o que ecoava na minha cabeça, era a frase que ela falou para mim. Mas ela foi muito minha parceirona e eu acho que eu não consegui me sentir sozinho quando eu me assumi ser gay, porque eu tinha muitos amigos que eram muito próximos a mim, sabe? E minhas irmãs também sempre foram muito parceiras e sempre amor incondicional também, e da minha mãe também, inclusive, mas foi um processo bem difícil pra gente nessa época. Mas eu sempre tive muito apoio das minhas irmãs e de amigos, né? O processo de falar de HIV que foi um pouco mais doloroso. Primeiro, para eu me curar fisicamente por conta da AIDS e todas as doenças oportunistas que eu acabei tendo. Me entender para além de uma pessoa vivendo com HIV, também ser uma pessoa PCD, por exemplo, que foi algo que veio com um diagnóstico de AIDS e a neurotoxoplasmose. Então, foi um processo muito longo. E nessa caixinha de ser uma pessoa PCD, eu ainda não. Ela não tá bem aberta, digamos assim. É um armário que tá bem fechado, assim, e que eu não sei lidar muito bem. Que eu ainda estou num processo. Muito legal. Que legal, né? Eu gosto de fazer. A gente vai e volta e traz outras ideias. Quem está assistindo aqui, acredito que são três gerações, três situações vivendo diferente com o HIV, três ideias diferentes também. Mas, falando ainda em rejeição, nem tudo é só rejeição quando a gente vai falar de diagnóstico de HIV.
E eu acho que é muito importante a gente falar também que existem coisas boas. Vão ter pessoas que não vão te rejeitar e também vão ter as questões de rede de apoio. A gente sabe, já tem estudos falando que uma rede de apoio ajuda pessoas que vivem com HIV a evitar a ansiedade, evitar a depressão, que já é uma coisa tendenciosa. E eu queria trazer justamente para essa parte da nossa fala um pouquinho quem são tuas redes de apoio? Quem foram tuas redes de apoio? Como que você conseguiu? Porque a gente precisa, às vezes, a gente fica com tanto medo de contar para mãe, para o pai, para um amigo, mas é tão necessário isso também. E essa ansiedade de ficar com medo da pessoa faz com que a gente não fale. E às vezes a gente fica sofrendo sozinho e não cria essa rede de apoio. Como que foi para vocês criar essa rede de apoio? Quem são as pessoas que lá no começo foram primordiais para você hoje não se sentir rejeitado, vamos dizer assim? Bem, vou começar. Por incrível que pareça, a pessoa que me acolheu incrível que pareça, por quê? Porque eu vivi um relacionamento abusivo extremamente violento na época que eu peguei meu diagnóstico em 2008 e foi horrível, assim, a situação. Só que eu fui super bem acolhido por ele e por uma parte da família dele, que foram as primeiras pessoas que souberam, porque eu morava em Petrópolis, né? Então, eu estava longe da minha família. Quando eu vim para Goiás, a minha mãe me acolheu muito bem, a minha irmã também. Então, assim, uma prima minha. Então, assim, eu fui muito acolhido. A minha família, apesar, ela é muito preconceituosa, mas com a relação de HIV, de LGBT, preconceituosa com a questão de sexualidade, né, em si, relacionamentos. Mas com relação à doença em si, não. A família me acolheu super. Então, foi isso. A formação da minha rede de apoio, ela foi acontecendo muito naturalmente, assim. Eu não precisei ir atrás. As pessoas sabiam e vinham até mim. Então, eu sempre fui muito sortudo, Lu. Eu sempre fui muito sortudo. Eu fui acolhido bem nos meus trabalhos, em todos os trabalhos que eu tive. Hoje eu sou rodeado de HIV, né? Vamos dizer assim, do tema HIV, né? Então, eu trabalho para ONGs, tem a minha ONG. Meus amigos trabalham com isso, como vocês, né? E como outras pessoas também. Eu vou para congresso de HIV, então eu vivo muito isso, sabe? Então, hoje eu já não sinto mais uma necessidade de uma rede de apoio com relação ao HIV. Hoje é questão emocional, outras questões que eu desenvolvo mais a rede de apoio. Mas a rede de apoio do HIV eu tive muita sorte, sabe? De ser sempre muito acolhido por todo mundo. É, eu, no caso, bom, minha família foi muito parceira comigo desde o início, né? Ninguém se demonstrou, se afastou de mim por causa disso, então foi como o João falou. Criou-se uma rede de apoio naturalmente e eles foram meus parceiros fiéis todo o tempo. E até hoje, se eu precisar de algo e tiver que correr para algum lugar, com certeza vai ser com a minha família. Meus amigos também sempre foram muito próximos a mim. E eu também tive muita sorte nos lugares que eu passei, de profissionalmente falando, né? Todos me acolheram até hoje e nunca passei por nenhuma situação de preconceito. Mas é muito engraçado que quando eu saio saio do meu primeiro trabalho, que foi quando eu tive o diagnóstico, depois de 4 anos lá, de retornar a trabalhar e passar um período lá, eu fiquei 8 meses desempregado no mercado de trabalho. E como eu tenho uma página aberta falando sobre HIV e tinha meu nome e o HIV associado, eu questionei no Instagram algumas vezes se talvez seria um motivo. Eu descobri que se as pessoas achassem minhas redes sociais, possivelmente era um motivo para ser não chamado, um fator de ser excluído de um processo seletivo. Então, eu passei 8 meses vendo vagas perfeitas para o meu perfil, o que se encaixava perfeitamente, e não tive nenhuma oportunidade. Foi quando eu decidi tirar um pouco o HIV do meu perfil, tirar meu nome Vitor Ramos, né, e deixar só Vitor, não deixar mais o HIV, e começar a excluir, esconder aos poucos essa informação, Bizarro, né? para conseguir voltar para o mercado de trabalho. Eu confesso que lá em 2018
Para quem não sabe, eu tenho mais nomes fora o Luciano Ambrosio no meio. Então, eu tenho o Hubert e o Ramos. Então, eu criei perfis e meu currículo era Hubert e Ramos, porque não me encontrava nada dentro das redes. Mas eu tive dificuldade mesmo assim, enfim, tive que me submeter. Mas é interessante você trazer isso, de fato. Fecha algumas portas. E esses dias tava conversando com os meus pessoal dos grupos que eu tinha tanto medo de ficar desempregado que eu comecei a estudar, 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 que eu fico fazendo curso, 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 curso até hoje, entendeu? Não reclamo porque eu conheço bastante coisa, mas eu tive aquele medo, nossa, se não der certo aqui, eu tenho aqui, se não der certo aqui, eu tenho aqui. Então foi uma maneira de me blindar também. Tanto é que hoje eu posso ir para marketing, hoje eu posso ir para atendimento, eu faço várias coisas. Claro que hoje positividade é meu trabalho principal, mas eu tentei criar vários mecanismos para ter nesse processo seletivo. Tu passou por isso também, João? Não, você sabe uma coisa que você me chamou a atenção aí? É que eu levei pra terapia esses dias e eu tava pensando, porque o que que acontece? Eu não gosto de ser magro, eu não gosto de ser uma pessoa magra, assim, com pouco peso. É uma coisa que eu sempre tive muito problema e eu sempre corri muito atrás de ganhar peso, né? Então, pra mim, perder peso, e eu estive doente agora recentemente, então eu perdi 4 quilos e eu fico péssimo. E aí eu fiquei pensando, mas por que que eu tenho esse problema todo de perder peso, né? E aí, na terapia, me veio aquela coisa assim, tipo, eu posso ter esse medo de perder peso porque isso pode me lembrar a estar doente de AIDS. Eu nunca estive doente de AIDS, né? Eu só vivi com HIV mesmo, nunca desenvolvi a AIDS, sempre tive muita resistência no meu corpo. Porque eu fiquei 10 anos sem tomar medicamento. Antigamente não podia tomar medicamento quando eu descobri o HIV, eu tinha que esperar um monte de coisa. Como eu não ficava doente de jeito nenhum, aí eu não podia tomar remédio. E aí, então, eu fiquei nessa. Mas aí, eu fui pensando do meu medo. E um dos meus medos, ô Lu, é de perder peso, é de ser rejeitado por justamente trazer aquela imagem que, pra mim, é o que remete à magreza. Olha que coisa louca, cara. Né? É ó, pra você ver. E eu descobri isso, cara, tem, sei lá, tem quase 20 anos, 19, 18 anos que eu fui diagnosticado. Desde então, porque eu era muito jovem. Mas desde então, eu fico louco atrás de ganhar peso. E eu não consigo. Eu tomo hipercalórico, eu como feito um bicho, sabe assim? Mas é o meu Mas metabolismo que é Mas pode ser a acelerado. ansiedade. Eu acho que é importante te falar isso. A gente tem duas questões de ansiedade. Se você tem muita ansiedade, teu metabolismo pode ser acelerado e você não ganhar peso. E se você também tem ansiedade, você pode fazer seu metabolismo produzir mais cortisol e você criar gordura. Então, das duas formas, a ansiedade pode interferir no seu peso e no seu corpo. E é interessante isso porque daí mexe com a autoestima, outras questões. Então fudeu, porque se eu depender de acabar minha ansiedade, eu vou continuar magra pro resto da minha vida. Ah, mas é isso. Mas eu ainda tenho o meu. Como é que é isso aqui, ó? Eu ainda tenho o meu objetivo, ó. Eu ganhei. Meu gordinho. Muito legal. Enfim, a gente tem 15 minutos ainda, mas já vou ir fazendo o fechamento aqui com vocês com relação a essa questão da rejeição. O João trouxe a questão de relacionamento poligâmico, e eu acho que eu estou nesse momento justamente por questões de rejeições. Eu acho que eu tenho uma maneira diferente de lidar com essa questão da rejeição, mesmo tendo astrologia aberta. Eu estou entendendo, na verdade, algumas coisas. Por exemplo, pessoas que pessoas que me tratam como positividades, eu não me atraio tanto. Pessoas que me tratam como Luciano Ambrosio, eu me atraio muito mais. Talvez porque tenha uma intimidade diferente, torne isso um pouco mais maleável. Mas essa questão da poligamia, ela traz diversas nuances. E eu queria que você trouxesse um pouquinho com relação a isso, porque existe preconceito também, e existe questões de medo de rejeição e formas de lidar com essas rejeições. E eu queria que você desse as dicas para as pessoas que às vezes têm esse receio de ser poligâmico e talvez seja uma forma de lidar com esse processo de rejeição que elas têm internamente. Olha, uma das coisas interessantes que você está trazendo aí agora, que está me fazendo pensar, é que eu acho sim que um relacionamento poliafetivo ele tem essa coisa do trabalhar melhor essa coisa da rejeição, né? Porque
Se você vai ser rejeitado por uma das pessoas, vai ter outros para poder dar meio que uma suprida. Eu, como já falei, eu tenho uma necessidade de estar namorando. É um troço meio bizarro, assim. Então eu não consigo ficar sozinho. Eu já tentei ficar, não consegui. Acabei namorando de novo. E aí comecei a namorar com três de uma vez. E eu acho que essa coisa de identificar em cada um que essa pessoa pode trazer para você e ser para essas pessoas o que elas precisam, né? Então, assim, essa coisa do relacionamento poliafetivo é poli mesmo, né? Então você acaba se tornando pessoas diferentes para essas pessoas. Vai, pode sofrer rejeição num dado momento? Pode, né? Um dos meus namorados terminou comigo. Mas terminou comigo por um motivo totalmente próprio, porque eu não tenho tempo para nada. E ele achou que não dava conta daquele batidão. E tá tudo bem. Para mim foi mais fácil lidar com isso do que se eu tivesse colocado em cima da mesma pessoa tudo, sabe? Então eu acho que eu teria tido mais dificuldade de lidar com o término do meu relacionamento, como eu tive dificuldade para lidar com o meu relacionamento anterior. O final, né, dele, que foi algo tenebroso para mim. Nossa, superar aquele relacionamento foi algo extremamente difícil. E é isso, talvez seja isso a ideia de um relacionamento poliafetivo também, né? Se adequar o relacionamento à sua vida social, sua rotina, basicamente é isso, né? E não é difícil, não. As pessoas perguntam como que você faz, como é que você consegue? Aí eu pergunto para a pessoa, eu não sei como que eu consegui ser monogâmico a minha vida toda. Isso não é natural para mim. Para mim não é. Sabe? Então não é super simples. É porque, na verdade, o que acontece muito, ô Lu, é que a gente tem uma ideia que foi colocada na cabeça da gente de que a gente precisa ser monogâmico, né? Porque isso é cultural, é da nossa cultura. Então a gente precisa ser monogâmico. E isso é monoafetivo, né? Até porque monogâmico é meio. Monogâmico e poligâmico parece coisa de crime, né? Mas a gente precisa ser por uma pressão da sociedade. Mas não necessariamente. Aí você vai pensando, vai refletindo sobre isso e você vai vendo que sim, você pode viver relacionamentos saudáveis, relacionamentos muito bacanas com pessoas que diversas assim. Cada um tem uma coisa a oferecer para você, sabe? E uma coisa que uma vez eu escutei a Fernandinha Souza falando num vídeo dela que viralizou, que ela falava que ninguém te dá além do que ele tem para oferecer, sabe? Isso me ajudou muito assim a entender as pessoas e a não criar expectativa em cima delas, sabe? Pra esperar delas que elas me deem muita coisa. Porque às vezes não tem. Assim como eu também vou ter um limite ali do que eu posso oferecer para as pessoas, né? A rejeição tem ficado mais fácil com esse novo formato de de religião não, de relacionamento para mim. Muito bem. E Vitor, você, como é que lida com as rejeições? Como tá lidando com as questões de relacionamento? Também tá na poligamia ou tá, tipo, na safadezaria? Gente, eu ainda não entrei nesse período da minha vida poligâmico, acho que talvez venha aí em menos de uns 10 anos a menos, talvez venha, não sei. Mas ainda sou Ou não, né? monogâmico, ou não, pode ser, que eu tenho pensamentos, digamos assim, mas não sei como seria. Eu lido bem com as questões, assim, sabe? Recentemente eu conheci um menino e ele viu no meu Instagram que eu vivia com HIV e ele não vive com vírus. E ele não tinha nenhuma informação sobre, e aí eu perguntei pra ele, falei, como foi ver que eu vivo com HIV? Ele falou, olha, 3 minutos de Google, eu já sabia o que eu precisava saber para continuar ficando com você. E isso, pra mim, foi assim, foda. Porque se as pessoas tivessem esse ímpeto de vou buscar, conhecer um pouquinho, ele não precisou de mais que 5 minutos para aprender, sabe? Para ler e entender que tava tudo bem ter uma relação soro diferente, que existe relações soro diferentes. Então, eu vou lidando muito bem com as situações. E como as pessoas acabam acessando meu Instagram, então já sabem. Então, como eu disse, né? Um grande filtro na minha vida é o Instagram. E eu dou graças a Deus por isso. Como você usa no Grindr, por exemplo, nos aplicativos de relacionamento, que a informação, que não só o Grindr, tá, gente? Me desculpa. Relacionar ao aplicativo, mas como você coloca a informação lá, antes eu colocava quando eu morava em São Paulo. Aqui em Mogi Guaçu eu não consegui colocar a informação do HIV por ser uma cidade menor, por a gente não ter um PIB gay aqui tão grande como São Paulo. Então ainda estou lidando com isso aqui, sabendo se dosar isso. Mas acho que se, por exemplo, eu baixasse e usasse o Tinder, talvez eu colocaria. Você continua sendo a mesma pessoa em todos os lugares. Só isso que eu tenho pra te dizer.
É, Mas, ó, é muito diferente, tá? Goiânia tem 2 milhões de habitantes e aqui também não dá pra colocar. Gente, aqui não Gente, dá pra pintar as unhas. eu transei, Aqui- eu transei tanto em Goiânia. Foi o lugar que eu mas é mais porque transei. você, Eu fiquei 6 dias aí. Nossa, eu nunca transei tanto na minha vida num mas é lugar como eu porque o transei em senhor Goiânia. é conhecido. Nossa. A senhora chega aqui, a galera te conhece. Eu também transo se eu quiser. E as pessoas sabendo que eu sou positivo. Agora, se a gente vai para algum lugar e fala que é positivo, aqui mesmo não é fácil Não sei. para quem Eu, vive com HIV. eu fui no É porque a lugar. gente é porque a gente fala sobre isso na internet, a galera já sabe, entendeu? Não, É às vezes totalmente não. diferente. Eu fui lá naquele barzinho lá que tinha que ficar de cueca e as pessoas que eu fiquei tudo não sabia. Daí eu dizia, sabe o que que é indetectável? Eu sei. Daí eu mas fui. É, foi assim. você Você fala foi aqui e em não me São chamou, Paulo ou Caboquinho? Ah, aí em Goiânia? Goiânia, aqui, Goiânia. Ah, tá. Muito legal o Ó, lugar. melhor lugar ever. Melhor lugar que eu já fui. Tipo, eu achei que não ia pegar ninguém lá. Pensei, nossa, meio das grotas, vou falar aqui que vivo com HIV, não vou pegar. Foi o lugar que eu mais peguei gente desde que eu viajei. Eu costumo dizer que é um dos melhores lugares do mundo, se você quiser fazer sexo Ai, casual. verdade, ó. Eu Só, achei só verdade. super. Gente, eu já circulei nesse mundo, hein? Eu Bem. já circulei. Fala, Ah, eu Vitor. gostaria de ser assim, aberto como vocês, mas Calma, ainda amigo, tenho você que tem lidar com as quantos minhas anos? situações. Você tá com quantos anos? 32, É, eu já devia ter passado dessa Ah, mas fase, tem mas a minhas gente vai não é? dançar. dificuldades, tem minhas dificuldades também. Não vem achar que eu tô O Lu tem super fácil. muita dificuldade. O Lu é muito assim, guardadinho, não. Vocês dois, vou levar vocês para umas bagunças comigo aí em São Paulo, vocês vão ver. Muito Ó, bem, parada tá chegando, eu tô indo pra aí sexta, quinta-feira. muito Eu, bem. tô, Carregar eu os... vou aqui. Você está para São Paulo? Muito bem. Então, a gente se junta aí no final de semana, carregar vocês pra um lugar legal. Inclusive, Luciano, você falou que você vai estar no Rio, mas semana que vem, na parada? Não, Viu? no final de semana agora. Nós Ah, estamos tá. lá. Ah, estaremos É, juntos. a gente tem um evento da Impulse Rio que chamou. Enfim, meninos, minutos finais. E agora eu quero de vocês. A pessoa acabou de descobrir que vive com HIV. Quais as dicas que você daria? Vamos começar pelo João, que é uma pessoa que é mais antiga na coisa aí. H velha, né? Não, então, eu diria o seguinte, uma coisa que eu sempre falo é que, assim, existe muita vida após um diagnóstico de HIV, sabe? Muita vida mesmo, assim. Hoje, até esse final de semana, essa semana eu estava em São Paulo, em Rio, num congresso, e eu encontrei com a Genice Pisão, que é uma sumidade, assim, no movimento de AIDS. E ela me falou uma coisa que eu fui analisar e eu também. Eu vivi mais tempo com HIV do que sem HIV, né? Eu vivi 24 anos com HIV e 19 anos sem HIV. Então a minha vida, mais da metade, foi vivendo com o vírus. E eu só fui viver de verdade, coincidência ou não, né? Talvez pela idade, depois que eu tive um diagnóstico. Se foi bom, eu não posso dizer que foi bom me infectar com HIV, porque eu acho que nunca pegar algum problema de saúde é algo bom. Mas eu soube fazer do limão uma limonada, sabe assim? Então, assim, eu peguei aquilo que foi me dado, tudo, né? Eu acho que a gente tem possibilidade de fazer isso com todos aqueles armários que a gente tem e transformar isso em algo positivo. Seja inspirando outras pessoas, seja inspirando a si mesmo, né? Então, eu acho que se informe, sabe? Assim, se uma pessoa descobre agora o HIV, vai se informar, vai passar aqueles minutinhos no Google que o Vitor falou, porque isso vai trazer muito conhecimento para você e uma possibilidade de viver de fato, né? Não parar a tua vida por causa de um diagnóstico e viver um drama, uma melancolia totalmente desnecessária e de fato desnecessária. Porque a gente vive num país que felizmente tem um sistema único que fornece, né, mesmo com seus problemas, fornece o tratamento, então a gente não pode perder a oportunidade que a gente tem hoje, né? Vitor, Gente, buscar informação de várias fontes, não ficar ligado só num lugar só, não buscar tudo de informação que você puder consumir. Com o tempo, quanto mais informação você tem, com o tempo você entende que o HIV não é um problema, você não é um problema. Existe muita vida pós-diagnóstico e a vida não é inferior à vida antes do diagnóstico. tudo bem. Normalmente, quando a gente fala em pessoas vivendo com HIV, a gente fala que todos estamos no mesmo barco. Mas, na verdade, cada um de nós está no seu barquinho e todos no mesmo mar. Eu estou no meu, o João está no dele e o Vitor está no dele. O João tem 24 anos vivendo com HIV, o 15 e o Vitor 7.
Cada um teve seu tempo para aceitar seu diagnóstico, cada um teve seu tempo para conseguir falar sobre isso. Tem gente que vive há 30 anos e ainda não consegue falar, e tá tudo bem. Cada pessoa vai ter seu processo, então eu respeito seu processo também. Eu espero que essa live aqui, quem está assistindo, possa trazer alguns pensamentos, possa fazer refletir um pouquinho mais e possa se confortar um pouquinho mais com relação ao diagnóstico de HIV. Quero trazer mais assuntos assim. Meninos já estão convidados para as próximas, mas eu vou tentar dar uma misturada de influenciadores. Mas a ideia é trazer discussões que vão além do médico, e sim agora um pouco mais questões mais de saúde mental, como se sente, de que forma que pode compreender melhor os sentimentos pós-diagnóstico. Agradeço muito vocês dois. João sabe o quanto eu gosto de você, me ensinou muita coisa. Vitor, me enche de orgulho de várias formas. A gente já teve nossas tretas, hoje a gente super tá aí. Mas isso que é legal, porque isso é a vida também. Vai ter encontros e desencontros, a gente muda de pensamento, a gente vai e volta. E isso é viver em sociedade também. Nem sempre a gente precisa concordar sobre tudo e a gente precisa entender que a gente vai mudando também. E você que está descobrindo o diagnóstico também vai mudar. Hoje você é uma pessoa, daqui 10 anos você vai ser outra e as relações também vão mudar. Enfim, meninos, muito obrigado. Querem falar mais alguma coisa? Este é o momento. Não, só queria deixar um beijo para você, agradecer muito para mais essa oportunidade, mandar um beijão para Vitor. E eu espero encontrar vocês em São Paulo agora, logo, logo, viu? Pra gente poder ir lá para Bento Freitas, ver Bora! aquele bando de ursinho gostoso lá, Ai, bora, me ursinhos, chama. pegar aqueles ursinhos tudo. É, Lua, só agradecer. Agradecer a essa reviravolta que a gente teve na vida, de voltar ao contato e de se aproximar. Inclusive, esteve no presente do meu aniversário. Um grande beijo pra você. Beijo pro João. Vamos se encontrar na parada. Vamos se encontrar antes da parada, se possível. Você baixa. E é isso. É só você abaixar bastante assim pra você me abraçar. Porque esses 2,15 m que você tem de altura e eu baixinho, pequenininho, nós dois, né, Ah, Lu? A gente baixinho assim, ele tem que abaixar uns 40 centímetros só pra abraçar nós. que faz besteira. parte. É isso, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigado. Assistam a live. Quem assistiu depois comenta aí o que achou. Depois eu vou compartilhar com os meninos também. Beijo, tchau para Beijo. Tchau, vocês tchau. e nos vemos em breve.